Olá, amigos. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 5 até o dia 9 de fevereiro. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Nesse radar da semana, nós vamos falar aqui sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois DI futuro, na sequência PTR4 vale 3. Na realidade, antes de PTR4 vale 3, vou falar sobre S&P 500, minério e também petróleo. E, por último, falando dos 5 índices setoriais, falando ali qual setor está mais forte, qual setor está mais fraco, enfim, quais são as sinalizações que podem acontecer dentro desses setores que vai favorecer mais as operações de compra, por exemplo, dentro do setor, da gente buscar oportunidades de compra dentro do setor. Então, vamos lá, vou aqui rodar a vinheta do Radar da Semana e, na sequência, a gente começa aqui essa análise pelo Ibovespa. Vamos lá, então, começando aqui pelo Ibovespa, gráfico semanal, a semana terminou com queda de 1,38% para o índice, e dentro dessa queda que aconteceu aqui no Ibovespa, ele voltou a fechar abaixo da média, tinha fechado uma vez acima, oscilou levemente acima, não anulou ainda o sinal de fundo, mas se oscilar abaixo da mínima desse candle aqui, ele aumenta a probabilidade de atingir um próximo nível de suporte. Qual o próximo nível de suporte mais relevante para o índice Bovespa? Pegando aqui todo o movimento de subida, até essa mínima aqui, ó, fica ali em torno dos 122.500 pontos. Por que esse nível é mais importante? Esse aqui é válido? 125, 181? Sim, é válido como suporte, é 38,2% Fibonacci, mas esse é o mais relevante. Por que ele é mais relevante? Porque ele coincide com o topo aqui anterior. Ou seja, você tem uma convergência de níveis de preço. E isso aumenta a probabilidade, por exemplo, dependendo da forma como chegar aqui, de poder ter uma reversão do movimento. Mas é importante ressaltar que não significa dizer, não é uma certeza que se perder essa mínima, que vai bater aqui. Mas aumenta a probabilidade. A gente sempre trabalha em cima de probabilidade. Aumenta a probabilidade disso acontecer. Lógico que pode perder a mínima, bater aqui e voltar a subir. O que a gente precisa monitorar? Nessa próxima semana, por enquanto, ela vai entrando ela entra o Ibovespa está entrando nessa semana com viés mais negativo. Fechou a semana em queda de 1,38% e pegando o gráfico diário, a última informação foi: tentou subir, reverteu para baixo, perdeu essa mínima aqui, aumentou a probabilidade de perder esses dois próximos níveis de suporte, que quebraria a estrutura de alta no gráfico diário, e aí sim, reforçando uma chance um pouco maior de caminhar para os próximos níveis de suporte, 38,2, que já é de imediato, logo abaixo desses dois fundos aqui, e essa outra região. Então, o Ibov entra na semana com viés de baixa. O que reverte esse início negativo, essa expectativa negativa de abertura para essa próxima semana? O Ibovespa retornar para cima desse nível aqui, ó. Sair dessa lateralização, romper forte aqui para cima, fechar acima dessa região aqui arredondando, 129.450 pontos, ou 129.500 pontos. Conseguir fechar aí acima desse patamar com nova máxima, em um determinado pregão na semana, a gente volta a ter uma expectativa positiva, porque pelo gráfico semanal, inclusive, confirmaria um movimento de alta, faria a segunda nova máxima ascendente, significa dizer que entraria aqui, tecnicamente falando, um movimento de alta no gráfico diário, enfim, a expectativa maior de alta. Então, resumindo, Ibovespa entra essa próxima semana, a partir do pregão dessa segunda-feira, dia 5, com viés mais de baixa. A perda dos 125.875 reforça a chance de continuidade do movimento de baixa do índice, e o principal nível de suporte que tende a favorecer tende a aparecer boas oportunidades de compra de médio para longo prazo, aqui principalmente até de curto para médio prazo, aqui essa região dos 122.500 a 122 mil pontos. Até um detalhe importante: ao olhar para o gráfico diário do Ibovespa, a gente pode pegar aqui, ó, essa caixinha de correção, essa caixinha de tentativa de subida, desde quando fez essa mínima até esse ponto aqui, e projetar essa caixinha aqui para baixo se ela for perdida. Uma projeção de queda. Então a gente teria aqui, ó, uma expectativa do índice 100% aqui, pegando essa caixinha aqui daqui, projetando ela aqui para baixo, seria a projeção aqui nos 122.300 pontos. Ou seja,
é em cima daquela região dos 122.500, arredondando, é uma região que torna-se ainda mais relevante em termos de nível de suporte. Enfim, são pontos para a gente monitorar no decorrer dessa próxima semana. Já fiz aí um resumo bem detalhado sobre o cenário atual do Ibovespa. Lembrando que a tendência de prazo maior, vista pelo gráfico mensal, ela é de alta, ó, topos e fundos ascendentes. E só anula essa expectativa de tendência de alta de médio para longo prazo, essa tendência de alta, se voltar para baixo dos 11.600 pontos. Depois disso, vamos falar aqui do mini índice. No mini índice, a gente teve também essa mesma reversão aqui, algo semelhante ao Bovespa, né? Um derivado aqui do índice Bovespa. A gente tem o mini índice com fechamento mal na semana, 1,35%, também ficando abaixo da média. Dá para perceber que nem chegou a voltar realmente para cima da média. Segue aqui um pouquinho mais descendente, não conseguiu superar a máxima da semana anterior, também não perdeu a mínima, mas, por enquanto, também entrando na semana com viés negativo. Gráfico diário, no caso aqui do mini índice, fazendo projeção de curtíssimo para curto prazo, perdendo 126.580, próximo nível de suporte, essa região aqui, uma região, deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver só, tá sem um ajuste, tá sem um ajuste, deixar sem um ajuste mesmo. Essa região aqui, o nível de suporte na faixa ali dos 125.735, 125.670. Essa região é o próximo de suporte após a perda do se vier perder os 126.580. Aí a projeção de queda seria no 123.045, que seria a projeção que mesmo que eu fiz lá no Ibovespa, daqui apontando para cá, seria essa projeção aí de queda para o mini índice. E olhando para o gráfico semanal do mini índice, também colocando Fibonacci em todo o movimento de subida, fazendo ali o processo de retração, a retração mais relevante, 61,8%, está em 120.560, mas observe que aquela projeção que eu botei em 123.046, ela coincide ali basicamente, assim como lá que eu mostrei no Ibovespa, com os 50% e topo anterior. Então essa faixa de pontos aqui é extremamente relevante. Por algum motivo, se o mini índice chegar aqui nessa faixa de pontos no decorrer da semana e gerar algum sinal mais relevante de subida, por exemplo, até um fundo no gráfico 120 minutos aqui nessa região, já é um indício que dá para trabalhar um pouquinho mais olhando para a ponta compradora ali, a cada vez que for ganhando força, tentar exigir um pouquinho mais para cima em termos de operação de compra. Caso isso aconteça, tá? Só estou levantando uma das possibilidades aqui de serem trabalhadas. Mas para a compra, olhando para a compra, ele teria que realmente reverter toda essa sinalização negativa lá da sexta-feira. Qual é o primeiro indício de reversão? Um retorno do preço para cima no patamar de 129 mil pontos. Mais relevante ainda se voltar para cima de 129.280. E o sinal mais relevante em termos de retomada, de viés de alta, é romper essa máxima aqui, que é os 130.215 pontos. Seguindo para o dólar no gráfico semanal terminou aqui a semana com a alta aí de 1,3%, né? Pegando aqui o gráfico com ajuste, vai mudar um pouquinho. O gráfico com ajuste aí é uma alta de 1,02%. Né, colocando com ajuste, porque como está bem no início, né, a mudança foi agora, então, ok, com ajuste para a gente ver só a questão da variação percentual, mas o fato é que trouxe ali uma sinalização um pouquinho mais positiva dentro de uma indefinição. Então, é muito comum, dentro de um contexto de, deixa eu voltar a tirar o ajuste, dentro de um contexto de indefinição, lateralização do preço, ali batendo em cima de níveis de resistência, aqui que conseguiu até fechar um pouquinho acima de um patamar de máximos de topos anteriores, sinais falsos. Aqui gerou um sinal de topo, veio perder essa mínima desse candle, não perdeu a mínima desse aqui e já voltou aqui para cima. Então, aqui olhando para um zigue-zague aqui, ó, levemente ascendente, mas ainda dentro desse movimento único de baixo. Então, em definição, mas com viés de alta, ou seja, diferentemente do Ibovespa, que é até o normal de acontecer, né? A correlação é negativa, quando um está subindo, o outro tende a cair, não é uma certeza, mas é o algo que costuma acontecer. O dólar abre a semana com viés de alta, tá? Indo para abrir a semana com viés de alta, trazendo a expectativa não só de testar aqui esse patamar de 4.997, mas também rompeu a região de 5.007 pontos. O dólar trabalhando com sinais de alta no decorrer da semana acima desse nível aqui de pontos, ou seja, preferencialmente para cima no patamar de 4.961,
Gerou sinalizações de alta até no intraday, 120 minutos, 60 minutos. Acima dessa região, vai ficar apoiando mais operações de compra. Para baixo desse patamar, ele entra de novo, fica dentro de uma bagunça, dentro de uma indefinição que dificulta mais operações de tendência de day trade em cima do dólar. Então, desafio imediato por aqui. Aqui seria o ponto de suporte relevante e ponto de avaliação. E lembrando que acima dessa região tem aqui um grande cano de baixo, que é uma zona de resistência, mas o mais relevante vai ficar lá em cima, na faixa dos 5,054,5. Daria até para projetar esse grande candle aqui, ó, que rompeu aqui para cima essa máxima. A gente vê onde é que pode bater 5,052, que coincide basicamente com aqueles três candles ali, uma zona de resistência, também aqui era um patamar de suporte. Então, um ponto a ser também olhado ali. Romper esse patamar aqui, ganhou força para cima, ficar olhando para o objetivo no decorrer da semana na faixa lá dos 5,052, 5,054. Beleza, se essa análise está sendo útil para vocês, dê um like, dê um joinha, compartilhe também esse radar da semana, agradeço demais aqui você que já é membro do canal. Vamos lá, continuando com depois do dólar, eu vou falar aqui do DI. No caso do DI, nós tivemos aqui um sinalzinho de alta no gráfico diário, que está dentro de toda uma indefinição também DI, ó. Toda uma indefinição aqui DI futuro, lateralização, aqui tudo isso aqui vai sendo, no gráfico semanal, um processo de correção. Gerou um sinal de baixa, mas é um movimento, correção de quê, né? Correção da queda, correção da tendência de baixa. Então, a gente tem aqui, ó, topos e fundos descendentes, gerou um movimento de baixa aqui que foi aproximadamente ali de umas 9 para 10 semanas, e a gente já tem aqui, ó, 5 semanas de lado, 5 semanas aqui de lado, ó, 3, 5 semanas de lado. Então pode ficar ainda mais tempo de lado ou mesmo vir aqui para cima, mas o fato é tá mais fraco por enquanto para subir. Para correção vai estar fraca, está ficando abaixo desse fundo anterior, que aumenta a probabilidade de que de continuar a queda, né, dos juros futuros aí caírem um pouco mais. O que traz uma expectativa um pouquinho maior de subida é voltar para cima desse nível e passar a gerar sinal de alta no gráfico diário acima desse patamar. Então, abrindo aqui a semana, tem viés de alta? Não, ainda não tem. Tem um sinalzinho de alta, mas em cima do suporte, mas nem deixou sombra superior, não conseguiu fechar acima da média, então não deixou um rastro aqui grande de força por parte dos compradores. Rastro grande de força seria um fechamento não só acima dessa máxima, acima da máxima desse grande cano de baixo aqui, acima dos 9,89, para trazer um viés um pouquinho mais positivo para o decorrer da semana aqui no DI futuro. Lembrando, veio aqui perder essa região, reforça ainda o viés que é mais de baixa num prazo maior. No diário está um pouco mais indefinido nesse momento, mas olhando para um prazo maior, olhando, por exemplo, o gráfico aqui mensal, dá para se perceber que a gente está dentro de um zigue-zague mais descendente. Depois de um topo duplo ali em cima, a gente está dentro de um zigue-zague mais descendente. Seguindo aqui agora para falar de S&P, e depois a gente vai falando de petróleo e minério. S&P terminou aqui a semana, ó, com alta de 1,38%, segue um movimento longo de subida, tendência de alta, fazendo nova máxima histórica. Gerou no decorrer da semana, quando saiu lá a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos, acelerou para baixo, fechou mal, mas no dia seguinte reverteu já a queda e na sexta-feira, quando a gente teve o payroll, os dados de emprego dos Estados Unidos, o mercado lá fora ganhou bastante força, fechando em alta de 1,07%. Está em tendência de alta, zigue-zague ascendente, fundos ascendentes, linha de tendência de alta, sem ser rompida, só fechando uma vez abaixo da média, voltando para cima. Aqui aconteceu a mesma coisa, fechou uma vez abaixo da média, voltou para cima. Então o mercado americano continua forte, muda essa característica, pelo menos no curto prazo, se voltar para baixo dos 4,845. Enquanto isso não acontecer, mantendo-se acima da média, mantém o viés mais de alta, expectativa mais de subida para a Bolsa Americana. E olhando para primeiramente, o petróleo foi mal na semana com a queda mais forte, e é um patamar, para quem lembra ali, quando estava acompanhando ali, fazendo ali a sala ao vivo do mini índice e mini dólar, falando sobre o petróleo ali no início do dia, observe isso aqui, ó, a região dos 84 dólares. Inclusive, até no meu Instagram, eu fiz um post, respondi uma pergunta sobre o petróleo, falando sobre os 84 dólares, que é uma região realmente importante. Para o petróleo dar um indício maior de força, ele precisa trabalhar, ficar acima dos 84 dólares. Ali é um teto importante, e dentro desse teto importante
estava fraco para subir, respeitando a média, só gera um candle de força, e depois vem outro candle de força, só que no lado contrário, que é de força dos vendedores. Vem para baixo dessa mínima, sinal não foi legal não. Se olhar para o gráfico diário aqui, ó, já perdeu a linha de tendência de alta. Se romper 76,21, piora ainda mais a situação. Significa dizer o quê? Que aumentará a probabilidade de retomada da tendência de baixa pelo gráfico diário, que na realidade está dentro de uma estrutura de baixa ainda, tá? Dentro de uma estrutura de baixa, que é isso aqui, ó. A gente tem todo um movimento basicamente para baixo muito forte, e isso aqui seria o nível mais relevante, por isso que eu falo da região dos 84 dólares, 84, 84,50, é onde precisa voltar para cima para realmente ter uma expectativa, um cenário mais favorável, não só de curto prazo, mas também de médio para longo prazo. Seguindo então para a gente falar do minério, no caso do minério, a gente está dentro aqui de uma tendência que ficou indefinida, esse movimento de baixo quebrou a estrutura de alta, o fundo mais importante aqui da tendência de alta anterior no gráfico diário aqui, então no curto prazo a tendência ficou indefinida, no médio para longo prazo a tendência ainda de alta, apesar da reversão, ou pelo menos não chegou a reverter o fundo, né, mas deixou um sinal bem de fraqueza do fundo que foi gerado aqui no gráfico semanal do minério. Aqui, oscilando abaixo desse patamar, que é 124,55, confirma uma tendência de baixa no gráfico diário. E aí, enfim, trazendo a expectativa de testar mais suporte aqui para baixo, primeiramente 123,40, bem relevante, que é essa região de topo anterior, onde pode parar de cair, se bater aqui pode parar de cair e voltar a subir, é um ponto para avaliar no decorrer dessa próxima semana. E o outro ponto seriam esses dois topos mais para baixo, mais por volta ali dos 118 dólares. Então, o minério, por enquanto, também abre a semana com viés um pouquinho mais negativo, no sentido de apontando mais para perda de suporte do que retomada para cima. Para gerar algum sinal mais relevante, é importante voltar para cima das médias. Ou seja, primeiro sinal positivo para o minério mais relevante, se abrir subindo, a região superar, voltar acima dos 131,50. Então, por enquanto, o viés seja viés de baixa, começando mais com viés de baixa, petróleo e minério para a semana, e Bovespa, consequentemente, a gente também tem esse viés de baixa para o índice e um viés de alta mais para o dólar nesse momento. Seguindo aqui para a gente falar das ações, a PTR4 e Vale 3. No caso da PTR4, a semana terminou aqui com alta de 2,68%. Eu diria que a Petro está ajudando o índice, que tem um peso relevante para o Ibovespa, mais de 10% aí, as ações da Petrobras em cima do Ibovespa, estão ajudando o Ibovespa a dar uma amenizada aí na queda que aconteceu na semana. A alta aqui de 2,68%, mantém sua tendência de alta, não tem sinal de mudança da tendência, mas tem um sinal de baixa aqui no gráfico diário. Depois de um candle bom de alta, devolveu mais do que da metade do corpo do grande candle de alta, é um sinal já de enfraquecimento depois de um movimento mais longo para cima. Oscilação abaixo dessa mínima reforça um pouquinho mais a chance de queda. Se oscilar abaixo da mínima do grande candle de alta, também aumenta a chance de queda, com suporte imediato ali perto dos R$ 40, onde está a média móvel exponencial de 10 períodos, mas principalmente aqui, ó, dá para até pegar o movimento inteiro de subida, aplicar o Fibonacci e verificar a região mais importante de suporte do Fibonacci, 50 a 61,8%, coincidindo com a região de topo anterior. Então, seria faixa de preço para, pensando no swing trade, de se avaliar alguma possibilidade de compra em cima de PTR4, né? Sendo mais agressivo, correção curta para buscar compra aqui, mas eu daria preferência a uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para uma compra nesse ativo. Essa aqui, como aconteceu, um pouco maior também, ó, uma correção maior no tempo, ficou mais tempo aqui corrigindo e depois gerou um sinal de alta e começou a disparar novamente para cima. Depois de Petro, vou falar de Vale 3, que no gráfico semanal perdeu a mínima dessa região aqui. Dessa região não, da mínima da semana passada. Estava em uma região importante, dentro de um movimento de baixa. Importante em que sentido? Se oscilasse abaixo desse patamar, aumentaria a probabilidade de poder caminhar para esses fundos anteriores. Não significa dizer que vai de única vez lá, mas enquanto não gerar um sinal contrário ao que temos aqui, enquanto não acontecer algo mais relevante para cima, por exemplo, dessa última semana, 69, 60 até os R$ 70, número redondo, onde vai passar ali a média móvel exponencial de 10 períodos, lembrando que ela vai caindo, enquanto não fizer nada nesse sentido,
fica com essa probabilidade maior. Tá? Para quebrar essa probabilidade, essa leitura, que aponta mais para a gente trabalhar, por exemplo, em operações aí de venda em cima de vale, exemplo, até no gráfico de 120 minutos, recuou, gerou topo descendente, foca um pouco mais em venda. Quem já está vendido, por exemplo, deixa o stop, por exemplo, acima da máxima desse candle aqui anterior, pegar um gráfico de 120 minutos, ó, é a região onde deu uma pequena parada e veio forte para baixo. Então, o stop pode ficar aqui acima, se for um stop um pouquinho mais bem protegido, na ponta vendedora. Então, é um cenário de tendência de baixa nesse momento na Vale 3, topos e fundos já descendentes, confirmado no pregão passado esse pivôzinho de baixo, e aumentando a probabilidade de ter algo maior para baixo. Se eu pegar só a projeção dessa correção, isso já daria lá no 63,60. Projeção aqui pega essa correçãozinha e projeta aqui para baixo. Se eu pegar a projeção do pivô, considerando ali uma projeção alternada, que foi muito longa a perna aqui de baixo, e aqui ó, a gente teria uma projeção de queda lá nos R$ 60,80, que já se encaixa com o que eu estou comentando ali com vocês, com zona de suporte aqui para trás. Ó. Aqui, essa região aqui inteira. Ó. Olha a quantidade de fundos ali anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos anteriores. Então é uma região realmente relevante. Então, lembrando, vale, viés de baixo, cenário mais baixista para o papel, cenário apoiando mais operação de venda do que de compra. E para reverter esse contexto mais negativo, a Vale precisa ter um movimento de subida que quebre essa estrutura de baixa. Para quebrar a estrutura de baixa, a Vale precisa romper essa máxima aqui, R$ 70,83. Seguindo, para a gente falar dos índices setoriais. Começando pelo setor de consumo. Setor de consumo vai fraco, né? Olhando aqui, ó, para as linhas de tendência de baixo dos últimos topos, está descendente, está dentro do movimento de queda, já está abaixo das duas médias, mensal gerou um topo lá, fechando abaixo da média, já gerou nova mínima, então por enquanto está apontando mais para baixo. Então a gente pode ver o quê? Pegar algumas projeções aqui, projeções não, retrações, Fibonacci, para verificar possíveis pontos que podem ser níveis de preço que faz com que pare de cair e volte a subir. Mas por enquanto não tem sinal de alta para isso. Mas dos 2.815, 2.736 é um patamar aí de suporte para o setor de consumo, o índice de consumo. Dá para perceber também que pelo gráfico diário a tendência vem sendo aqui de baixa, e para mudar essa estrutura de baixa, o que tem que acontecer? Voltar para cima desse nível muito importante. Por que muito importante? Porque tem muito teste nessa região. Tem esse patamar, tem aqui esse fundo, tem esse fundo anterior, tem mais esse topo. Ou seja, para o setor de consumo emitir um sinal, um rastro aqui no gráfico para a gente, que fala assim, nossa, eu vou agora olhar com bastante força ali, com bastante vontade de buscar operações de compra dentro desse setor, já a favor de um cenário mais favorável, é ele voltar para cima dos 2.991. Pelo gráfico semanal, é basicamente ele gerar um fundo aqui, ó, fechar ali para cima da média e gerar nova máxima, que seria superar essa máxima aqui. Então, esse seria o sinal mais positivo, porque por enquanto não gerar algo assim, o contexto favorece mais olhar para a venda. Depois aqui do setor de consumo, setor de energia. Setor de energia é um setor que vem forte olhando para o gráfico mensal, ó, lá em cima, enquanto o setor de consumo, ó, lá embaixo, fazendo ali ó, só uns topinhos cada vez mais baixos no gráfico mensal. Então, aqui a gente tem se a gente comparar um setor com outro, a diferença já é razoavelmente grande. Aqui é ascendente. Ó. Aqui você tem um fundo ascendente, um topo mais alto que o topo anterior. Por mais que tenha fechado ali de forma negativa, você tem um cenário mais positivo aqui. Mas, na sexta-feira, gerou um candle ali de baixo, voltando para baixo das médias, 5.000 Bovespa, está de lado. A perda dessa região aqui, que é uma região que parou em termos de suporte, reforçam mais a chance do índice de energia caminhar para esse patamar aqui de suporte. Vai abrir a semana com esse viés de baixa. A oscilação abaixo dessa mínima aqui, 89,55, reforça o viés de baixa e aumenta a probabilidade da gente ter o teste da região de 87 e 84. Lembrando que para mudar esse contexto, precisa fazer o quê? Romper aqui para cima. Romper o quê? Os 90,81 e fechar aí o pregão preferencialmente acima dos 91,73. Para 91, assim, 91.073 é 90, eu falei 90,71, 91
91,81 é 91,810. E aqui 91,735. Enfim, fechar acima dessa região que eu acabei de citar reforça a chance de retomada do viés de alta, gerar aqui o que? Um fundo no gráfico semanal. Conseguir superar essas duas máximas aqui, ó, gera uma expectativa positiva a favor da tendência. Enquanto isso não acontecer, qual o nível de suporte mais relevante para dentro do setor? Esse fundo aqui, desculpa, esse topo aqui é uma região na faixa ali com 38,2%, 88.783 pontos e mais relevante ainda que vai ser pelo diário 88.381, o gráfico diário vai dar para ver aqui que é essa região aqui assim, ó. Desculpa, essa região aqui, ó, mais aqui para baixo, esse é o patamar mais relevante, tá? Desde 88.381 até essa região de fundo, é a região mais relevante de suporte, olhando para níveis de preço de fundo ou topo anterior. Tá? Seguindo para a gente falar do setor aqui setor financeiro, que é outro setor forte. Forte em que sentido? Olha lá, assim como o setor de energia é um setor forte. Girou nova máxima, girou no máximo histórico, ou seja, são dois setores que superaram o máximo histórico. O setor de consumo está longe da sua máxima histórica. Mesmo com a redução da taxa de juros, o setor de consumo continua sofrendo, mais fraco do que a média. E o setor financeiro continua aqui dentro de uma tendência de alta, para mudar tem que voltar para a mínima desse fundo. Semanal, por exemplo, está mais fraco do que a média do que os outros setores. Mais fraco não, está mais fraco comparado ao movimento anterior, mas mais forte do que a média comparado aos outros setores. Tá? Tem espaço para poder cair mais? Tem, no preço ou no tempo. Tem espaço para correção maior no preço em relação a esse movimento, ao tempo, em relação a esse movimento inteiro de subida, e em relação a preço, de voltar a ter em retrações Fibonacci, 38,2%, 50%, submete o financeiro, aqui, setor financeiro, para essa região que seria bem apetitosa para buscar aí, ó, convidativa a buscar operações já de curto a médio prazo ou até mesmo de prazo maior, para uma alocação de prazo maior. Tá? Mas olhando aqui para dentro do setor, superação da máxima dessa última semana, 13.346, cria uma expectativa de poder ter algo para cima. Observe que dentro do setor nem conseguiu gerar aquele sinal de baixo que o Bovespa gerou. Então, o setor ainda caindo de maneira bem fraquinha, brigando aqui para ver se sai desse canalzinho aqui de baixa. Superação, como eu já disse, da máxima da semana passada, aumenta um pouco mais a probabilidade de ter algo para cima dentro do setor. Então, se fosse olhar ali para compra, ficaria um pouco mais voltado ali. Se fosse olhar só olhando o gráfico do setor, estou falando que é para olhar para todas as empresas do setor para isso, mas dá para fazer um filtro maior dentro do setor e buscar oportunidades de compra. Setor de material perdeu força, perdeu a tendência de alta e confirmou a tendência aqui de baixa. Fechamento abaixo desse patamar reforça a chance dessa tendência ser um pouquinho maior, 5.600. Para quebrar, para gerar uma nova expectativa positiva dentro do setor de materiais, que tem Vale, Petro, siderurgias, enfim, papel e celulose, Suzano, Klabin, enfim, para que esse setor gere algo positivo, tem que romper essa máxima aqui. Quando isso não acontecer, o cenário ainda é um pouco mais negativo nesse momento. Nessa semana gerou essa sinalização um pouquinho mais negativa. Gráfico semanal também quebrou a estrutura de alta. Então, é um setor que vinha razoavelmente forte, assim, comparando a superior essa máxima aqui, mais ou menos mensal, mas parou basicamente por aqui assim, ó. Então, é um setor que está bem de lado, falando de prazo mais longo, apesar do vindo um viés de alta. Esse viés de alta deu uma quebrada aqui, pelo menos olhando para curto a médio prazo, quebrou essa estrutura, quebrou a estrutura do gráfico diário também. Então, olhando para a próxima semana, lembrando que a Vale ali justamente voltou para baixo de uma região assim, ó, e essa expectativa de poder ter algo mais para baixo. Abre a semana de forma negativa, com a expectativa negativa. Para reverter a expectativa negativa, retorno para cima dessa região aqui do setor. Ou seja, se o setor de materiais tiver um retorno para cima, uma semana voltando para cima dos 5.819, 5.820, é o principal sinal positivo para poder ter uma expectativa maior de alta dentro do setor, favorecendo operações justamente de compra dentro do setor. E por último, o setor imobiliário, que está dentro de uma tendênciazinha de baixa no gráfico diário, oscilou aqui embaixo, mas deixou uma sombra inferior, mas segue dentro de um viés de baixo. Para mudar esse viés, em curto prazo precisa voltar para cima dos 945.
Esse setor, então se a gente fosse comparar aqui os setores, qual o setor mais fraco em termos, olhando gráficos aqui, setor mais fraco, setor de consumo. Setor mais forte, financeiro. Depois, setor de energia. Depois, setor de energia, eu diria que é o setor imobiliário em termos de superar topos anteriores. Tá? Superar topos anteriores. Mas está ali muito próximo no setor também. Olhando até o posicionamento das médias, a de menor periodicidade acima da de maior periodicidade, dá para ver que está um setor parecido, né? Mas eu diria que o setor imobiliário está um pouco mais forte. Mais o principal financeiro, depois de energia, e o mais fraco setor de consumo. Na minha leitura aqui, só olhando os 3 tempos gráficos, né, semanal, diário, mensal. Então é um setor, essa para mim seria a classificação aí dos setores. Né? O setor imobiliário segue apontando um pouquinho mais para baixo no curto prazo. Enfim, voltou para cima desse nível que é bem importante, reforça de novo uma expectativa mais positiva, que seria o quê? Basicamente, geraram uma sinalização de alta, fechar acima aqui da média, gerando nova máxima, superar os 945. Enquanto isso não acontecer, dá para pegar o Fibonacci aqui, ó, aplicar aqui para baixo, esse movimento, e olhar para esses níveis aqui no sentido de bater e voltar a ter um sinal de alta, apoiando mais operações de compra dentro do setor, DIR3, CIRI3, a própria MRV3, enfim, e outros ativos dentro do setor imobiliário. É isso, amigos. Muitíssimo grato. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui a leitura mais detalhada. Fiz uma leitura bem detalhada de cada um dos ativos que eu passei. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado, não só ajudado na leitura setorial, ajudado na leitura do índice Bovespa, do S&P 500, mas também na parte de aprendizado. Espero contribuir ao máximo aí com vocês. Grande abraço, lembre de deixar o like, joinha, compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo, pelo menos, ou um familiar. Agradeço demais. Tenha uma excelente semana.